É 100% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Ontem eu fiz uns snaps que tiveram uma repercussão muito louca. Então, vamos falar sobre música. Mas para você que não me segue no Snap, eu vou fazer uma pequena retrospectiva aqui do que aconteceu e explicar por que eu fiquei tão revoltado fazendo textão no Snap. E se você não me segue ainda por algum motivo, essa é uma perfeita oportunidade. Nossas redes sociais estão todas aparecendo aqui na tela. Ontem eu tava num táxi, voltando pra casa, tava tocando Essa Mina é Louca da Anitta na rádio. O motorista do táxi trocou a rádio e botou numa que tava tocando Beatles. Só que aí, nesse momento, cortou toda a minha vibe, porque eu tava, tipo, curtindo Essa Mina é Louca e tal. E aí eu pensei, que engraçado, vou chegar em casa, vou fazer um snap engraçadinho sobre como eu prefiro Essa Mina é Louca da Anitta do que Beatles. Mas minha saga com essa rádio não tinha acabado por aí. Entraram uns locutores de rádio muito idiotas e muito babacas. E, tipo, foi nesse momento que a merda começou a ficar séria. Alguém ligou pra lá e gravou, tipo, uma mensagenzinha pra ser tocada na rádio. Era um cara ligando e falando: alô, rádio não sei o que, eu acabei de passar não sei quanto tempo no Nordeste e não aguento mais forró. Depois disso entrou uma porra de uma vinheta dessa rádio que dizia: quer ouvir música ruim? Vai pra outro lugar. E foi aí que eu comecei a ficar muito irritado. Qual é o problema disso tudo? O problema é que eu fico de saco cheio dessa porra desse elitismo transferido pra música. Quem é você, rádio maldita, pra definir o que é bom e o que é ruim? Isso é uma coisa que se estende pra tudo. Vamos deixar uma coisa muito clara aqui. O Nordeste não é um mundo paralelo. Você não anda na rua e você tá ouvindo forró e tá tocando forró por todo lado. Você anda na rua como você anda em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, em qualquer lugar. Você anda na rua, você escuta barulho de rua, barulho de cidade. O que você vai escutar na rua vai ser um babaca ou outro passando com um som do carro muito alto. E eles também são babacas lá, né? Exatamente. E não necessariamente vai ser forró também que eles vão estar escutando. Esse cara, que teoricamente voltou do Nordeste, estava cansado de escutar forró, ele estava se enfiando nos lugares de forró. Então assim, eu não sei vocês, mas eu não vou nos lugares que tocam músicas que eu não gosto. Por que que isso me deixa irritado? Porque, na verdade, isso é aquela velha discussão da gente valorizar o que vem de fora ou valorizar um determinado pedaço como sendo melhor do que o resto. E normalmente esse pequeno pedaço que a gente valoriza é produzida por uma elite. E aí a gente tem alguns gêneros musicais, nesse caso, que são os gêneros mais nobres, e tem os outros gêneros populares que são tratados como estando em segundo plano. Aqui no Brasil, e eu digo aqui no Brasil porque é a realidade que a gente está inserido, é o que a gente vive, a gente tem essa relação de cultura nobre versus cultura popular, que seria uma cultura inferior, com a relação Sudeste-Nordeste. E isso leva as pessoas a valorizarem mais a música que é feita aqui no Sudeste do que a música que é feita lá no Nordeste. Porque a música que é feita aqui é feita por pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que estão mais inseridas dentro do padrão, enquanto a música nordestina, o forró, é produzido por pessoas que estão numa realidade diferente, com uma visão diferente das coisas, porque obviamente são lugares diferentes, e isso é tratado como pior. Quem essa rádio pensa que é, ou qualquer pessoa pensa que é, pra definir o que é bom e o que é ruim, o que é música boa e o que é música ruim, sabe? Não existe isso. Se a gente for analisar em termos de letra, qualquer música do Arctic Monkeys é muito parecida com qualquer música do Fagner. E na verdade isso acontece porque tudo que tá fora do eixo sul-sudeste ou fora do eixo urbano é tratado como marginal. E é tratado como uma coisa que não tem tanto valor cultural quanto algo que é produzido no sudeste dentro da metrópole. O Nordeste, por exemplo, que é de onde eu vim, então é o que eu posso falar com mais propriedade, tem vários artistas incríveis. Eu cresci escutando Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, que são artistas sensacionais, mas que por algum motivo são deixados de fora pela mídia da MPB. A MPB é puramente artistas cariocas e paulistas. Na verdade, esses artistas nordestinos não são retratados como MPB, porque eles estão justamente falando sobre coisas que não acontecem no eixo sudeste, no ambiente urbano necessariamente. Falam de outras questões. Essas questões são colocadas de lado e tratadas como menores pela mídia. O que eu acho é que esses artistas são tratados dessa forma porque eles são uma parcela da população que incomoda a elite. Então, a partir do momento que você vê Zé Ramalho escrevendo músicas e compondo álbuns inteiros sob o efeito de entorpecentes muito loucos nos anos 70, isso é muito fora. Isso é muito ofensivo à família tradicional brasileira. Do que você aceitar um Chico Buarque que está escrevendo justamente sobre o ambiente social, político, cultural daquela elite que já está acostumada com isso. E eu não tô querendo dizer com isso que Chico Buarque é melhor ou pior que Zé Ramalho. Só que por ser
um artista do Sudeste produzindo no Sudeste sobre o ambiente do Sudeste, ele tem muito mais espaço do que um artista nordestino produzindo uma coisa fora da rota. E é isso que alimenta esse elitismo que faz com que as pessoas achem que o forró, por exemplo, é um estilo musical raso e simples, quando na verdade é um estilo super complexo, com diversas variações, diversos artistas maravilhosos. E se você que está assistindo esse vídeo não é nordestino ou não tá por dentro de forró, não curte esse tipo de música, provavelmente você acha que forró é só Aviões do Forró, Calcinha Preta, Wesley Safadão e outras coisas que chegam pra gente aqui. Só que na verdade existe toda uma gama de artistas que estão há muito tempo fazendo coisas incríveis e que simplesmente não tem espaço para chegar no Sudeste. Esse elitismo ele contribui para que a cultura nordestina seja diminuída e esquecida. E aí a gente fica sem representatividade na mídia e no dia a dia da vida. E aí o resultado disso é que fica essa coisa de que o Nordeste é só esse forró mais mainstream, e isso se estende para outros campos também. Na televisão, você nunca vê um ator nordestino interpretando um papel de um personagem nordestino. Alguém me falou no Snapchat uma coisa muito maravilhosa. Quando um personagem nordestino é retratado na novela, por exemplo, ele tem um sotaque que não é um sotaque de nenhum estado. É um sotaque inventado da cabeça de pessoas que não moram no Nordeste e que não convivem com nordestinos pra ser uma coisa engraçadinha. Só que não é engraçado, isso é uma cultura. Quando eu cheguei no Rio, uma coisa que acontecia me irritava muito, que eram as pessoas perceberem que eu não era dali e perguntarem de onde eu era. E aí eu falava que eu era de Natal e as pessoas falavam: nossa, mas que engraçado, você não tem cara de nordestino. Qual é a porra da cara do nordestino? Você esperava que eu chegasse com uma peixeira, um chapéuzinho de couro, montado num boi? Essa é mais ou menos a visão que as pessoas têm do nordestino. Ela olhava pra mim e não reconhecia esse personagem caricato e idiota que a gente tá acostumado. Só que assim, um pequeno segredo: nenhum dos meus amigos anda por aí com peixeira no bolso. E a única forma de acabar com esse preconceito que existe e ganhar um pouco mais de espaço é falar sobre isso, abrir discussões sobre isso. É você que gosta de forró ou que gosta de qualquer música regional, não ficar quieto quando ouvir um babaca fazer uma piadinha dessa e achar que tá muito engraçadão porque ele prefere o rock, que é música de verdade, do que forró ou do que funk ou do que qualquer outra coisa. Todo mundo tem direito de gostar do que quiser, mas pra isso você precisa ouvir as coisas e você precisa conhecer. E não é porque é um estilo musical que tá fora da sua realidade que ele é pior ou melhor ou ruim. Não, ele é só diferente, ele tá falando de outras coisas, outras questões. Muito obrigado por todas as respostas que eu recebi no Snapchat. Muita gente veio falar, muitos textões maravilhosos, recebemos um e-mail gigantesco da Lara, incrível. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, vamos continuar essa discussão pro resto da vida agora. Tchau e até amanhã.